Aquelas imagens 3D incríveis que fazem com que a gente veja a nossa casa antes mesmo de comprar qualquer tijolo. É meio que a concretização do nosso sonho antes de concretizar, entendeu? Mas essas imagens 3D não são só para encantar você, não. Nem só para postar em rede social. Elas têm uma função que, pelo menos no meu processo de projeto, é muito clara e hoje eu vou te explicar qual que é. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração e hoje especificamente a gente vai falar de uma etapa do projeto de arquitetura, arquitetura de interiores, que são as imagens 3D, os renders. Para quem não sabe que imagens são essas, eu posto bastante elas lá no meu Instagram. Então, se você ainda não segue a gente, aproveita já para seguir, porque eu tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo por lá também. E se tem uma coisa que eu sou extremamente apaixonada em fazer, são as minhas imagens, os meus renders, e eu acho que eles são extremamente importantes para o nosso projeto e eu vou te explicar o porquê. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui toda quinta, sexta e sábado. Antes de fato falarmos das imagens 3D, eu quero te mostrar e te falar como nós fazíamos no projeto antes delas existirem. Lá no comecinho da minha carreira, ou até mesmo quando eu ainda estava na faculdade, eu não sabia muito sobre os 3Ds e os renders, então a gente apresentava os projetos de forma 2D e desenhados no AutoCAD, que é um software que a gente na verdade usa ainda até hoje, mas ele é como se fosse uma folha de papel em branco e a gente tem que desenhar ali as linhas. E para a gente mostrar as nossas ideias de decoração, de cores para o cliente, a gente tinha que fazer esse desenho de forma chapada. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas vai passar aqui na tela imagens para vocês de como são essas imagens. E além de serem chapadas, sem profundidade, muito provavelmente não tinham cores, a maioria delas não tinham cores para exemplificar os acabamentos e tudo mais. Então isso tornava muito difícil o entendimento do projeto de fato pelo cliente. E o que acontecia quando nós apresentávamos o projeto dessa forma? Nós, como profissionais, os arquitetos e os designers, a gente bate o olho nesse tipo de desenho e a gente entende a informação que ele está passando. Por quê? Porque o nosso olho é treinado para ler planta técnica, desenho técnico e tudo mais. Mas o nosso cliente não. Então, muitas vezes, ele olhava aquele desenho, a gente explicava, ele fingia que entendia, aprovava o projeto, mas aí chegava na hora da obra, quando estava tudo realmente se concretizando e ele vendo aquele projeto se tornar realidade, ele descobria que aquele revestimento ele não gostou muito, ou que aquele móvel não ficou da altura que ele realmente estava esperando que ficasse, ou da profundidade. E ele acabava mudando o projeto dentro da obra. Por quê? Porque não houve uma total compreensão de fato das ideias do projeto ainda na fase que deveria ser visto isso, entendeu? Então, justamente por conta dessa falta de compreensão, o cliente não entendia direito aquele desenho, passava a bola para frente, tocava o barco, mas chegava na hora da obra, ele mudava o projeto. E isso é muito ruim para ambas as partes. Para o arquiteto, porque a gente tem aquela nossa concepção inicial completamente mudada, isso você pode perguntar para qualquer um, é horrível. E também para o cliente, porque acaba que quando ele faz essas alterações na época da obra já, ele acaba gastando mais, ele tem retrabalho e isso é muito ruim para ele. E então a era do 3D chegou. Na verdade, já existe há bastante tempo. Só que os softwares usados para fazerem esses 3Ds, os mais antigos, eles eram muito, mas muito difíceis de mexer, de aprender, de fazer as imagens. Para vocês terem uma noção, antigamente era muito comum um escritório de arquitetura não ter uma pessoa diretamente responsável por essas imagens, ela contratar terceirizados
pessoas que só se dedicavam a aprender aquele programa para fazer as imagens para os escritórios de arquitetura. E isso é um serviço que saía muito caro. E justamente por sair muito caro, ser um trabalho muito demorado, as pessoas entregavam esses 3Ds lá no final do projeto. Então, durante todas as tomadas de decisões, ninguém via nada desse 3D, ele só era entregue lá no finalzinho para dizer assim, ó, um bônus do seu projeto, tá aqui uma imagenzinha que eu tô te mostrando da sua casa, sabe? Não era como nós usamos hoje em dia. Hoje em dia é muito mais comum você ver 3D a rodo por aí, o que é ótimo. Mas então o tempo foi passando e os programas de 3Ds foram se aprimorando, criando-se novos programas. E hoje em dia a gente tem vários softwares muito bons, facinhos de mexer e que fazem as imagens de uma forma muito mais eficiente para mostrar para o cliente. Nós aqui no escritório utilizamos o SketchUp, que é um programa muito legal e até bem facinho de mexer de fato, que é onde nós criamos todos os nossos projetos. A partir do momento que eu aprendi de fato a usar esse programa, nós incorporamos o 3D no nosso processo de projeto aqui no escritório. E com isso a minha vida e a dos meus clientes mudou completamente. O meu processo criativo antes do 3D ele era muito baseado naquelas imagens chapadas que eu mostrei para vocês no início. Mas hoje não. Hoje eu começo um projeto no 3D. Eu já crio todo o ambiente, toda a volumetria, todos os móveis, escolho todos os acabamentos vendo em 3 dimensões. E aí eu valido as minhas ideias naquela hora, eu não preciso ficar esperando ou imaginando aquela composição. Eu vejo ela ali na minha frente e bola pra frente, é isso. E o que eu mudei completamente na minha fase de projeto que também ajudou muito o meu cliente? Eu passei a apresentar no estudo preliminar as imagens dos meus 3Ds para o cliente. Então eu abandonei aquela ideia de imagens preto e branco, chapadas, isso eu não entrego mais, só lá no projeto executivo, que é o detalhamento, mas de fato o meu estudo preliminar, que é a fase que a gente decide praticamente tudo do projeto, o meu cliente só vê em 3D. E o que eu percebi quando eu fiz essa mudança? Eu percebi que o meu cliente entendia muito melhor o projeto quando eu mostrava para ele dessa forma, em 3D. Então ele conseguia ter muito melhor o entendimento sobre as cores propostas, sobre as volumetrias, sobre o uso dos espaços, e isso foi muito, muito bom. E com esse entendimento ainda na fase de estudo preliminar, a gente já conseguia ajustar o projeto em cima do que o cliente realmente queria e não existia mais alteração na época da obra. Então o que acontece hoje com os nossos projetos e nossas obras? A gente faz o projeto, cria as imagens 3D e quando você compara com a casa ou o apartamento pronto, já reformado, e você pega as duas imagens e bota uma do lado da outra, são exatamente iguais, porque o cliente não precisou mudar nada na obra, porque ele já sabia como que a casa dele ia ficar. Para vocês terem uma noção de como o 3D é importante nesse processo, eu já tive clientes que entregaram a chave do apartamento na nossa mão, deixaram a gente reformar ele todinho e só voltaram no dia da entrega. Mas por que a pessoa teve essa segurança? Porque ela viu todas as imagens de como a casa dela ia ficar. Ela não tinha dúvidas de que revestimento ia ser colocado, de que papel de parede, de que cor iam ser os móveis, porque tudo ela aprovou antes no projeto 3D. Então ela não precisou se preocupar com o que estava sendo colocado, se estava ficando do gosto dela, porque ela já tinha visto. Então eu posso afirmar que hoje, aqui na Bosi Bento, uma das partes mais importantes do projeto é o 3D. Nós não começamos nada sem antes o cliente ter visto esse 3D e aprovado. E inclusive a gente aprimorou a nossa técnica, vamos dizer assim, e a gente não mostra mais para o cliente imagens do programa SketchUp. A gente renderiza essas imagens, transforma elas em algo mais real e mostra para eles.
Por quê? Porque com o render é possível mostrar, por exemplo, iluminação, que no SketchUp não era muito possível. Você consegue de fato ver se o material brilha, se ele não brilha, se ele é fosco, acetinado, enfim. E tudo isso com o render a gente consegue deixar muito claro. E ó, aqui não tem essa história de só 2 imagens por ambiente, não. A gente não economiza na hora de fazer imagem renderizada nesse escritório. Tem ambiente pequenininho e a gente faz 10 imagens para o cliente para ele ver cada cantinho, cada especificação, cada coisa que a gente está pondo para realmente não ter dúvida se ele gostou ou não do projeto. E uma coisa que também é possível fazer hoje com essas imagens 3D e que eu sou fã e acho que ajuda demais ao cliente também entender e compreender os espaços, são as imagens 360, que é a gente conseguir fazer uma imagem que você dá a volta pelo ambiente como se você estivesse dentro dele mesmo e virando a cabeça para cima, para baixo, para o lado, igual vai estar passando na tela aqui para vocês um exemplo. Essas imagens são incríveis para a gente de fato entender como que o ambiente acontece com os materiais, com as volumetrias, com a circulação. E a gente sempre faz esse tipo de imagem para cada ambiente da casa dos meus clientes. Então assim, acho que deu para entender que você não vai ficar com dúvida de como a sua casa vai ficar no futuro, porque a gente tenta te mostrar de todas as formas possíveis. E o melhor de tudo, logo no início do projeto. O final do projeto é muito mais técnico, é muito mais prancha de detalhamento. O início, que é a fase inicial mesmo, onde a gente vai definir e tomar as decisões, é justamente em cima do 3D. Infelizmente, eu não posso afirmar que todos os arquitetos e designers trabalham da mesma forma que eu. Esse método que eu expliquei, a forma como nós entendemos e usamos o 3D, é um método nosso, que nós adotamos para apresentar para os clientes. Mas existem diferentes formas de trabalho e você precisa entender a forma que o arquiteto que você vai contratar trabalha. Tem algumas pessoas que preferem mostrar o 3D só lá no final, como imagem de entrega final de projeto, e que durante o processo não mostra de fato esse 3D. Tem outros arquitetos que colocam limites de imagens por ambiente ou por casa, enfim, e você pode muitas vezes não conseguir ver 100% dos detalhes porque você atingiu o seu limite de imagens. E caso você queira mais imagens, vai ter que pagar um extra, enfim. Isso também pode acontecer. Por isso, se você está neste momento procurando um arquiteto ou um designer para fazer o seu projeto e assim como eu, acredita que o 3D é parte fundamental do entendimento desse projeto, pergunte aos profissionais que você está fazendo orçamento como que funciona a metodologia de trabalho deles em relação a essas imagens, para que você não tenha uma surpresa durante o processo de criar uma expectativa de receber essa imagem 3D e acabar vendo isso só no final ou nem ter contratado isso. E se você quiser fazer o seu projeto comigo porque gostou da minha metodologia, quer ver a sua casa lá no comecinho do projeto ainda, já como ela vai ficar no final, linda e maravilhosa, conseguir pegar essa imagem, colar na parede da sua casa antiga e botar como meta, eu vou realizar esse sonho aqui, que é para isso que as imagens 3D servem, você pode me mandar um e-mail que a gente vai conversar, eu vou entender as suas necessidades e eu faço um orçamento para você. E sim, eu faço projeto para todo o Brasil, projeto online, à distância, inclusive para fora do Brasil, que a gente já teve 2 projetos no exterior muito legais. Então, se você quiser ser o meu cliente, manda um e-mail pra gente que eu vou ficar muito feliz em fazer parte da realização do seu sonho. E se ficou alguma dúvida sobre o processo de projeto, por que as imagens 3D são tão importantes, como que a gente faz, deixa aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e você pode mandar dúvidas também lá na nossa caixinha de pergunta dos stories. Eu abro uma todo dia e respondo todo mundo. Espero vocês no próximo vídeo então, um beijo e até mais!